Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que há muitas pessoas envolvidas na sua tentativa, de assassinato contra a sua vida. Muitas pessoas, inclusive pessoas que estariam ao seu próprio lado no ato tresloucado, daquele Adélio Bispo, acontecido no dia 6 de setembro de 2018. Pessoas que estariam fazendo parte da sua campanha e que, na verdade, seriam partícipes de uma conspiração para tirar sua vida. Todos os que analisaram esta afirmação do presidente entenderam que ele estava dirigindo as suas críticas, os seus ataques ao ex-aliado e ex-ministro, o Bebiano, Flávio Bebiano. Então, realmente tornou-se uma pessoa adversária do PSL, adversária do presidente, mas que durante a campanha foi um dos aliados mais importantes de Jair Bolsonaro, como também foram aliados o governador João Dória, o governador Wilson Witzel e uma série de outras autoridades hoje constituídas, deputados federais como Joyce Hasselmann, como Alexandre Frota, o próprio presidente nacional do PSL. Quer dizer, me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem uma capacidade muito grande de construir adversidades. Já não basta o fato de ter sido eleito adversário número 1 das esquerdas brasileiras. Número 1 por quê? Porque as esquerdas brasileiras, elas têm como adversário todos aqueles que as impedem de chegar ao poder e de usufruir das benesses do poder. Antes você era acostumado a ouvir, por exemplo, críticas, ataques mortíferos a Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, segundo a versão apresentada pelos petistas e sectários, teria sido o grande responsável pela implantação do neoliberalismo, que o neoliberalismo era ruim para o Brasil. Eles votaram contra o Plano Real, eles votaram contra a Constituição Federal de 1988, eles votaram contra o acordo proposto pelo presidente Itamar Franco, que recuperou o país do caos, que foi levado, claro, por eles mesmos. Eles criaram a narrativa contra o Fernando Collor, que por sua vez não teve condições de reagir, que era arrogante mesmo. Mais tarde até se aliou ao PT. É deprimente a gente ver o Collor abraçado com o Lula num palanque eleitoral de 2006. Mas foi a realidade, a história, e como diria Ulisses Guimarães, a história é incensurável. Agora, realmente fica muito complicado para todos nós que temos o hábito de analisar, de vislumbrar, de comentar os fatos recentes do nosso país, essa postura do presidente, de ataques constantes contra inimigos que ele coloca muitas vezes em posições imaginárias, seriam inimigos imaginários. Quer dizer, ele liga pontos de coincidência e a partir desses atos coincidentes ele elege os seus inimigos. E eu acredito que a situação do país é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, que não admite esse tipo de conduta, esse tipo de postura da parte de um presidente da República. É preciso centrar esforços, na luta contra a corrupção, é preciso centrar esforços na luta contra o desemprego, criar mecanismos de garantir empregos a longo prazo e não apenas essa situação que o Brasil vive secularmente, não é uma coisa de agora, mas que são empresas superficiais, sem aprofundamento, sem raízes, na sua grande maioria, e que se dissolvem a qualquer sinal de crise. Ou então empresas multinacionais que vêm para levar, fazer um arresto nos recursos do país e ao menor sinal de crise vão embora, praticam a famosa evasão de divisas. É preciso centrar esforços para unificar o país, fazer com que todos lutem
por um objetivo em comum, que é engrandecer o Brasil. Pelo menos foi nisso que as pessoas votaram. E Jair Bolsonaro se apresentou como a única alternativa contra o projeto globalizante, o projeto totalitário personificado pelo PT e pelas esquerdas. Então, de repente, não pode se perder nesse emaranhado de adversidades inúteis. Mas o Flávio Bolsonaro tem um problema no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal. A gente sabe que o Ministério Público Federal é aparelhado. Quer dizer, você não precisa criar novos inimigos diante de uma situação como essa, diante de uma constatação como essa. Quer dizer, os inimigos, eles já existem, eles estão aí. O Supremo Tribunal Federal, nós sabemos quem são as pessoas do Supremo Tribunal Federal que estão hoje contra o Brasil, que estão contra o projeto de soerguimento da nossa economia e de tentativa de ajudar a nossa população mais pobre. Nós sabemos quem são esses ministros, sabemos quem são aqueles que no Superior Tribunal de Justiça, nos TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, tribunais que, na verdade, em sua grande maioria, são compostos por elementos políticos e, portanto, aparelhados. Não adianta também a gente imaginar que no Ministério Público dos Estados ou no Ministério Público Federal não haja agentes ligados à esquerda, porque sim, há, não obstante o fato de serem concursados, não obstante o fato de serem pessoas com inteligência ímpar, porque para você conseguir um espaço num órgão desses, através da porta larga do concurso público, ela é larga porque ela é democrática, permite que todos possam concorrer. Mas, por outro lado, ela se torna estreita porque ela seleciona os mais inteligentes, os mais capacitados. Então, realmente, fica difícil até da gente entender por que é que uma pessoa que tem inteligência emocional, que tem a capacidade intelectual, se ligue num projeto como esse. E só fica uma explicação. A explicação é o interesse pessoal, a explicação é o vínculo com a corrupção, como certa feita disse o próprio Lula, não é? Todos aqueles que não combatem a corrupção, no Brasil a grande maioria, estão se beneficiando dela. Então as pessoas se beneficiam da corrupção, não vão combater a corrupção. Então a gente sabe que tem esse aparelhamento, sabemos de tudo isso, mas é preciso combater isso sem agredir as outras pessoas. E criou-se agora uma adversidade também com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que todos sabem era, até pouco tempo, um aliado político, um aliado administrativo do governador Jair Bolsonaro. Agora, independente disso tudo, é preciso trabalhar pela reconstrução dos estados. Não se pode levar em consideração questões de natureza política e também não se pode levar em consideração essa crise vivenciada pelo filho do presidente, porque ela não pode contaminar o país, ela não pode contaminar o governo, porque se ela contaminar o governo, ela lamentavelmente vai trazer um prejuízo muito, muito grande, um prejuízo incalculável para todos nós que somos brasileiros e que vemos no governo Bolsonaro uma possibilidade concreta de soerguimento das nossas melhores condições. É isso aí, então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante, tá? É Tony Rodrigues, Além da Notícia.